Olá, meus amigos da área da educação. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que vocês pais também vão se identificar com ela. A Yuliane Ribeiro está aqui hoje, ela também apresenta um programa aqui no Alô TV, o Alô Criançada, mas ela hoje vai tratar de um assunto de extrema importância para vocês pais, a importância da família no desenvolvimento escolar dos seus filhos. A importância que a família tem para o sucesso escolar do seu filho. E eu tenho certeza que essa mãe, que hoje a gente não vai tratar ela como professora, e sim como mãe, que essa mãe vai trazer dicas valiosas para vocês. Aguardo vocês! As eleições estão chegando e está na hora de baixar ou atualizar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele serve como documento oficial para votar. Se inscrever para ser mesário voluntário, isso se a sua foto aparecer na tela. E tem mais, dá para consultar local de votação ou até justificar a ausência. Está disponível para Android e iOS. É só baixar. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Estamos voltando com o nosso Alô Educação, hoje com um tema de extrema relevância para vocês pais, a importância da família no sucesso escolar do seu filho. Hoje eu trouxe a Yuliane Ribeiro, uma pessoa muito especial, uma mãe que eu falei que ela é mãe troféu, porque eu tenho certeza que ela é um exemplo e vocês também vão perceber isso hoje no nosso programa. Obrigada, Ai, Yuliane, Yara, por eu que aceitar o agradeço, meu adorei o convite. troféu. Por aceitar o meu convite. Eu sei que você está aqui também no Alô TV, com a Alô Criançada, mas hoje esse assunto, na hora que eu pensei no assunto, eu falei, gente, vai ser a pessoa ideal para a gente trabalhar esse tema, porque você consegue abranger não só a família, mas você envolve seus filhos, você envolve seu esposo, os avós, todo mundo participa da criação de seus filhos de uma maneira tão integral, que eu acho que vai ser valioso para vocês pais seguirem o exemplo dela. Ai, obrigada, eu fico lisonjeada. Juliane, eu queria começar com uma pergunta, porque a gente como mãe, e pedagoga, então eu tenho uma linha diferente de ver a escola, né, Uhum. porque eu sou pedagoga. Agora você não é da área da educação e você trabalha seu papel de mãe de uma forma tão excelente que qual que é o segredo? Ai, eu vou ter que puxar a aba. Eu fui da pedagogia, eu fui professora, né, eu Aham. lecionei educação infantil, eu comecei um curso de pedagogia, eu parei, fiz um de história, eu parei, aí eu resolvi virar advogada, mas a educação sempre esteve Na na minha base vida, ali, eu né? sempre estive. E eu falava quando eu era criança: "Eu vou ser professora um dia". Então, assim, embora advogada, eu atuo como advogada hoje, mas eu acho que eu tenho Deus me deu uma bênção, uma graça, que eu sei que não é a realidade da maioria das mães, né. Eu pude ficar em casa, né. Quando eu e meu marido decidimos que íamos ter filhos, eu falei para ele: "Eu não quero voltar. Eu quero estar a infância, a primeira infância dos meus filhos com eles". Então, assim, embora eu não esteja no tem aquela expressão chão de fábrica, embora eu não esteja na sala de aula, eu sempre fui professora e hoje eu leciono na igreja, então, assim, a educação nunca saiu de dentro de mim, mas não é por uma profissão, eu acho que porque ter uma profissão muitos têm, só que eu acho que um diferencial para a vida dos meus filhos é que eu amo ensinar. Então eu sempre vi os meus professores, sabe, assim, quase aquela aura em volta. Eu passava o recreio conversando com os meus professores, eu não ia conversar com os amigos. Eu tomava café na sala dos professores. Que Eu delícia. sempre amei a educação. Eu sempre reconheci o valor de um professor na minha vida. A ponto de que quando eu estava conversando demais na sala, os professores iam na minha casa conversar com a minha mãe.
Elas iam lá tomar café com a minha mãe e falar: escuta, a Oliana está conversando muito porque ela fica atrapalhando a aula, porque ela fica me corrigindo. Então, assim, o principal é porque quando eu falei vou ser mãe, eu sabia que o meu filho ia precisar de alguém para ensinar, e eu amo ensinar. E esse ensinar, não é só o didático, Não. mas é ensinar para a vida, né, Yuliane? Eu vejo que, como eu te conheço, porque a Yuliane é mãe de aluno meu lá da escola, e são 2 agora, né, que Uhum. tem a Manu que está com a gente também. Eu vejo que a sua presença não é só no didático, mas principalmente naquela valorização que você dá para a escola, em que você consegue passar para os seus filhos o real papel de um professor. Eu tive isso quando eu era criança. Minha mãe, toda vez que eu chegava reclamando de alguma coisa da escola, seu professor está certo. Meu professor poderia estar errado, mas ela não dava razão para a gente. Ela deixava o professor ser aquela figura de extrema importância e que até eu achava: "Ai, de repente o professor nunca erra, porque minha mãe nunca me dá razão", mas não era isso, eu entendo hoje, depois que eu me tornei mãe profissional, eu vejo que ela queria passar aquela credibilidade que o professor tem, que a grande maioria das famílias hoje faz o contrário, descredibiliza o professor, deixa o professor como errado e a criança como a certa, né. E a criança pode até estar certa, mas não é descredibilizando um professor, é mostrando a real importância de um professor dentro de uma sala de aula. Quando um professor chama a atenção de um filho, igual aconteceu com você, de ir na sua casa falar, hoje os pais acham ruim. Se a gente for falar alguma coisa para algum pai, eles acham ruim, em vez de chegar e falar: "Nossa, muito obrigado, você está me ajudando a educar meu filho". Não, eles veem como perseguição, Uhum. como aquele professor não está preparado para lidar com o filho dele, com o jeito que o filho dele é. Então, assim, essa credibilidade que eu vejo que você transmite para o seu filho, sabe. Cara, assim, eu sou filha de pais com pouca escolaridade, né, meus pais estudaram pouco, fundamental 1 incompleto. Só que o meu pai, até meus 13 anos, ele era caminhoneiro, então ele vivia fora, era minha mãe. Minha mãe nunca faltou numa reunião de escola, minha mãe estava sempre lá. E quando meu pai saiu da estrada e voltou para casa, ele começou a recuperar o tempo perdido. Meu pai ia na escola toda semana. Aí chegava lá na escola, a professora: "Juliana, seu pai tá lá na secretaria", os colegas: "Vixe, vixe, Eu vixe". sei como é que Eu é. chegava: "Pai, que foi?". "Nada, só vim ver como é que você tá". E às vezes ele era até enjoado, porque às vezes ele falava assim, ele corrigia a gente, coisa que a gente estava certa, e aí a coordenadora falava assim: "Nossa, quem dera se todos os pais fossem igual ao seu pai, e seu pai tá sempre aqui, seu pai concorda com tudo, e seu pai participa". Ele saía no intervalo, ele era motorista de ônibus, ele ia no intervalo, que era lá perto, ele corria lá só para ver como é que estava e voltava. Ia na escola dos 3, que cada um era numa escola. Então assim, na minha casa, meus pais sempre me ensinaram essa hierarquia. E minha mãe sempre falava: "Mesmo você estando certa, existe uma hierarquia, Uhum. respeite". É isso que eu falo, dessa Então a gente hierarquia vive que não uma existe a hoje. gente vive um conflito hoje onde a sociedade, ela não aceita a hierarquia, ela vive os problemas gerados pela falta da hierarquia, mas não assume que não quer Uhum. controle. Então é isso, assim, quando os meninos erram, eu abaixo a orelha bonitinho, mas mesmo eles estando certos, eu não posso. Gente, pelo amor de Deus, é uma professora com 30 crianças na sala de aula, como que eu vou achar que essa professora tá de marcação comigo? Não, pelo amor de Deus, E, não dá. Juliana, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Como que você, eu falo com essas novas tecnologias, né? Como que você consegue não deixar as telas invadir a sua casa? Que eu já percebi que seus filhos são muito criativos, muito inteligentes, são crianças que a gente pensa assim: "Ah, meu filho não está na tela, ele vai estar fora do mundo". Não, muito pelo contrário, eles estão muito engajados no que está acontecendo, sabem criar brinquedos, brinquedos que eu falo que o Miguel vai ter criatividade para o resto da vida, para ele criar sempre o que ele quis, ter a liberdade para fazer, até para falar o que ele quer, ele consegue transmitir tudo o que ele está sentindo de uma fluidez, de uma tranquilidade, porque ele sabe que ele tem uma família presente, que ele sabe que a escola está ali para atendê-lo, né, em todas as suas particularidades. Só que, Juliana, como você consegue não incluir as telas na vida dos seus filhos?
Vou deixar Vamos para lá. o próximo bloco. Como ser mesária ou mesário? Vem comigo! Quem pode ser mesário ou mesária? Qualquer eleitora ou eleitor com mais de 18 anos em situação regular na Justiça Eleitoral. Agora, candidatas e candidatos, parentes deles, integrantes de partido e agentes policiais não podem. Como eu faço para me cadastrar? Pelo aplicativo e-Título, no site do TRE do seu estado ou diretamente no cartório eleitoral. Quais os benefícios de ser mesária ou mesário? Vamos ver no Manual do Eleitor. São 2 dias de folga por dia trabalhado, além de auxílio alimentação no dia da eleição. O que faz a mesária ou mesário? Confere documentos, orienta eleitoras e eleitores, verifica a urna e os cadernos de votação. Acesse o Manual do Eleitor no site tse.jus.br. Voltamos aqui com o nosso programa Alô Educação, com a Yuliane Ribeiro. Eu falo que ela é uma mãe troféu. E hoje nós estamos tratando do assunto sobre a importância da família para o sucesso escolar dos nossos filhos. E hoje eu trouxe aqui a Yuliane porque eu conheço muito bem a criação que ela desenvolve com os filhos dela, como ela trabalha essa dinâmica de dentro de casa, transmite essa responsabilidade para os filhos dela e os filhos dela chegam com essa responsabilidade na escola. Então eu estou aqui descobrindo segredos. Como que é isso? Como que isso dá certo, né? Eu sei que é difícil, hoje, ainda mais hoje, que a gente tem vários distratores, como televisão, celular, né, internet, enfim. E eu vejo que a Yuliane consegue lidar com isso de uma dinâmica tão fantástica, que os filhos delas não são traumatizados por não terem telas, são filhos extremamente criativos. Então por isso que eu estou aqui perguntando para ela qual que é o segredo. O segredo é ter. Eles têm acesso à tela, né? Aham. O Miguel, ele tem um celular, ele tem um tablet que ele usa porque tem um ambiente virtual da escola, né? Uhum. E o celular era muito pequeno, então eu comprei um tablet para ele. A Manuela tem acesso à televisão no YouTube, só que uma época eu pensei, vou tirar, vou sumir com tudo. Mas eu vi, não dá. Eu trabalho em casa, eu trabalho em home office, então eu tô com o celular o tempo todo ali atendendo o cliente. Eu falei, não dá, eu tô com o meu celular. Ele vai ter acesso, ele vai me ver e vai querer imitar. Aí o meu embate foi, o que que eu faço? Então eu criei limites, né? Então lá em casa não é que não tenha telas, tem tela, só que existe limite. Por exemplo, na minha casa não tem videogame e não vai ter. Já falei para o Miguel, falei, mas por quê? Qual que é o problema do videogame? Ele falou, não, o problema não é o videogame, o problema é se você vai ter mentalidade para lidar com ele. Então eu falei para ele, o dia que você tiver dinheiro seu para comprar um videogame, você está pronto para usar. E como ele gasta muito, então vai demorar. Então não tem videogame. Por quê? Os jogos hoje são muito diferentes dos jogos que eu jogava. Esse ambiente online, esse ambiente com acesso a pessoas do mundo inteiro, que você não sabe quem está do outro lado, é muito diferente. Eu jogava aquele joguinho que estava ali, que era o computador e eu e pronto. Então ele não tem acesso a videogame. Ele não joga joguinhos. O sonho da vida dele é jogar Minecraft, ele não joga. Então lá em casa não tem joguinhos, ele tem um celular, mas o celular dele, o WhatsApp, é só família e professores com acesso, é vigiado. Então o problema não é a tela, não é a tecnologia. Então ele tem para ter aquele ambiente controlado Sim, dele, porque igualzinho você falou, a escola tem um ambiente virtual. eu combino muito com a Iana nesse ponto, né? Então, porque a Iana defende o uso da tecnologia. O uso correto. Então assim, Isso. ele não tem acesso a jogos, ele não tem aplicativos no celular. O YouTube é controlado, o celular dele tem 30 minutos de YouTube por dia. Aí quando eu vejo ele assim, amuado, porque eu sei que já deu os 30 minutos dele. E tem muitas coisas legais, né, no YouTube. Tem, como que... De vídeo Ecolab, Não. uns programas E os muito canais legais, que ele assiste, eu assisto junto. E quando eu vejo ele indo para um canal, eu vou lá e tiro, falo, esse aí tá proibido. A Manuela ela não usa o celular, ela acessa streaming na TV. Porque quando a gente era criança, a gente tinha televisão, né? Eu assistia a televisão o dia todo. Infantis. Então o que acontece? Ela assiste na TV, porque eu estou vendo o que ela está assistindo,
e volta e meia, quando vai no automático, chega um desenho falando, Manu, esse não, eu desligo. E de hora em hora eu desligo a televisão. De hora em hora eu interrompo. Aí, Principalmente agora nas férias. claro. né? Aí o que acontecia? Dava a hora assim, eu falava, opa, vamos desligar. Ah, mas por que desligou? O que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Se vira, vocês têm neurônio, vai correr atrás. Aí dá 5 minutos, eles estão brincando, o Miguel tá pegando um papelão, ele tá acabando com o meu estoque de cola quente, porque o Miguel com um papelão, uma pistola de cola quente, ele cria um mundo. Aí a Manuela tá pegando um boneco, já virei dubladora, eu faço 300 vozes, cada boneco tem uma voz, não sei como que eu ainda lembro cada uma. Então, assim, eu estou lá com eles. Não dá para demonizar a tecnologia, Yara. Não dá. Porque a escola tem um material virtual, aí o Miguel tem as tal das listas de exercício que é no ambiente virtual. Eu não posso demonizar a tecnologia, mas eu tenho uma obrigação de filtrar. E ensinar a usar. Acho que o problema hoje é que estão demonizando a coisa errada. Estão demonizando a tela. Deveriam demonizar a falta de compromisso do pai com o que o filho está assistindo. Né? Então, Justamente. eu sou totalmente pró-tecnologia, eu adoro Uhum. tecnologia, eu mexo com, estou aprendendo de inteligência artificial, eu gosto de mexer com isso, mas é um acesso controlado e responsável. Por Justamente. exemplo, ele não tem rede social e não vai ter. O sonho dele é ter um canal no YouTube, eu falei, não vai ter. Você não precisa. E você acha que isso traz benefícios escolares para eles? Essa proibição, igual você está falando, não é proibição, esse ambiente controlado. Porque ele Totalmente. está mais pelas atividades escolares dele, né, e aí você deixa uns 30 minutos fora daquele ambiente escolar. É assim que você está ensinando ele? É, porque assim, na escola, igual, por exemplo, quando ele está em semana de lista de exercício, que tem lá um ambiente eureka lá, ele já vai ficar mais de hora ali mexendo. Mas não é algo que ele gosta, é Né? algo como se fosse um Aí o que trabalho. acontece? Aí terminou a atividade, mãe, eu posso? Pode, 30 minutos de tranqueira. Ah, sim. Ele tem os 30 minutos de tranqueira dele. Tá. E Entendi. mesmo esse minuto de tranqueira dele, digamos assim, não é qualquer tranqueira, Justamente. né? Então, assim, ele não acompanha Eu gostei youtubers, dessa dica, Eliana. né? Ele não acompanha youtubers, ele não acompanha qualquer canal, eu só autorizo canais de ciência, de coisas divertidas. Tem muito canal inteligente que vai distrair a criança e vai aprender, Com certeza. né? Então, assim, eu sou daquela política, eu tenho 5 sentidos, meu ouvido não é penico para ouvir qualquer coisa. Então, assim, o Miguel, ele ouve música, ele vê desenho e tudo, mas é um ambiente controlado, não é qualquer coisa. Porque eu também não via qualquer coisa. Minha mãe, quando dava o Jornal Nacional, na época que o Boa Noite era 8 horas da noite, minha mãe falava, boa noite, né? A gente já ia filhinho pro quarto e dormia. Porque eu já sabia que dali pra frente o que ia passar na televisão não era pra gente. Até na televisão, na nossa época, a gente teve esse controle, Sim. né, então a gente tem Então, que assim, controlar, eu não sim. demonizo a tecnologia, mas eu reconheço Os que benefícios o e os tempo demais malefícios, deixa a né. criança preguiçosa. Totalmente. E ansiosa, E ansiosa. né. Então, o meu controle é isso. Nas férias agora, da hora do dia lá que eu desligo. O que a gente vai agora eles nem perguntam mais o que a gente vai fazer, eles já se viram. Já sabe que tem que fazer alguma coisa Tem que e a fazer, e vai. criatividade é deles. Juliane, quando você coloca que o Miguel é muito criativo, ele é extremamente inteligente, porque eu conheço o Miguel desde os 4. 4 anos, né, ele desde os com 9 ele saiu. Foi, ele saiu com Com 9. 9 ele saiu lá da escola e foi para outra unidade dos maiores, como diz as crianças lá, é dos grandes. É. Mas quando eu via o Miguel, eu olhava ele, eu via uma segurança muito grande e uma autonomia que ele parece que ele nasceu com essa autonomia e com essa segurança. Em tudo que ele ia fazer, ele era muito seguro. Parece que assim, eu falava assim, ele até destemido, ele não tem medo, né. E com isso eu percebo que essa autonomia foi você que foi passando para ele: "Meu filho, vai que você consegue", né, você dando essa segurança para ele. E a escola, sempre eu percebi nas entrelinhas, quando a gente conversa tudo, que você deixa o Miguel, e agora a Manu, com uma autonomia mais para o certo. Como que eu que por que eu quero chegar nisso? Porque a maioria das famílias hoje coloca a escola como rival. Eu não sei o que acontece, que tem pai que chega e fala assim: "Meu filho não é isso que acontece em casa, tudo que vocês estão me falando não é meu filho", parece que o pai não conhece o filho que tem.
Sempre assim, a dificuldade que eu vejo é que o pai realmente não conhece os filhos. E uma vez eu tive uma oportunidade do Miguel estava com a letra muito feia, né, e eu Ainda tive que tá. chamar o Miguel, falar: "Miguel, a gente não está conseguindo identificar o que que você está escrevendo, tal", e eu tive que te ligar, não foi? Você lembra disso? Vou contar essa historinha. Ai, que garrancho, meu Liguei para a Deus. Juliane, falei: "Juliane, você vai pegar a tarefa dele hoje, você vai ver, umas correções ali, me ajuda". Eu fiquei pensando, se fosse outro pai, ia falar: "Não, a obrigação é da escola, eu não preciso, eu não tenho nem como ajudar". Mas a ajuda que eu peço, gente, é de vocês chegarem em casa e falar: "Meu filho, eu preciso que você melhore", e foi isso que você fez. Não, Eu filho, achei tão melhor. lindo aquilo, por quê? E uma coisa que eu nunca vou esquecer, que você disse para o Miguel, que você conversou com ele sobre a letra, e ele falou: "Mãe, eu vou tentar melhorar para você". E você virou para ele e falou: "Não, você tem que melhorar para você". Né, Foi. e isso eu achei, por isso aí eu falei: "Tá aí a autonomia do Miguel, tá aí a segurança dele", porque você consegue mostrar para ele o que é certo, não demonstrando que tem erros ali, que erros não demonstrando que o erro é importante, como que é? Não é que o erro é importante, que o erro faz parte do aprendizado, você mostrou isso para ele. Yara, eu tenho uma E frase que eu não colocou repito a com escola como não, errada. eu repito com o Miguel uma frase sempre: Uhum. "Você não precisa gostar de tudo, você não vai gostar de tudo, mas você precisa respeitar aquilo que você não gosta". O Miguel, ele é uma criança totalmente voltada para ciências e exatas, totalmente, o cérebro dele é matemático, o meu não é. Advogada, né. Né, então assim, mas eu falo para ele: "Filha, a mamãe nunca gostou de matemática, mas a mamãe sempre foi uma boa aluna, porque eu sempre respeitei a importância da matemática". E o Miguel, eu sei que eu vou sofrer com o garrancho dele o resto da vida, eu tô sofrendo. A professora atual dele tá sofrendo. Uhum. Mas o que eu fiz? Eu falei: "O que que eu posso fazer para ajudar?". Eles não escrevem tanto quanto nós escrevíamos. A gente escrevia muito. A gente não tinha o caderno só, hoje eles só respondem, a gente Uhum. copiava o exercício para depois responder. Então isso eu já sei que já piora o aprendizado deles. E não é culpa sua. O MEC, isso vem lá de cima que os livros têm que ser daquele jeito. Uhum. Então assim, eu não sou louca de falar que a culpa é sua, que a letra do meu filho tá ruim. Ele escreve menos do que eu escrevia. Então o que eu fiz? Eu comprei um caderno de caligrafia. Lá em casa eu tenho um caderno de caligrafia. Ele treina no caderno, nas férias. Eu judio dele, eu faço ele. E quando Tadinho. ele apronta, quando ele tá desobedecendo alguma coisa, principalmente aquele dia que ele apronta, que eu tô com muita raiva, um dia eu peguei a caderno e coloquei assim: "Não posso gritar com a minha mãe", fiz ele escrever 2 folhas, no caderno de caligrafia. Foi isso que eu A fiz gente naquela já fez época. isso demais quando era criança. Então foi o que eu fiz com ele quando você falou da Aham. letra. Mas o que eu sempre falo pra ele, falei: "Meu filho, não é pra mim, Uhum. é pra você". Mas assim, pra mim o principal da criação de filhos que eu aprendi, é que o Miguel ele já foi tudo, ele já foi bombeiro, ele já foi astronauta, ele já foi cozinheiro, ele já foi médico, ele já foi todos os sonhos, todos os hiperfocos dele, eu estive ali. Por quê? Eu não quero que ele chegue um dia com 30 anos e fale assim: "Ah, eu queria ter sido cozinheiro e não fui porque minha mãe não me apoiou". Uhum. Então ele já foi um monte de coisa. Eu comprei chapéu de bombeiro, eu comprei eh, capacete de astronauta, tudo que ele foi indo. Meu pai, eu comprei a mochilinha eu fui lá no bombeiro, comprei um uniforme de bombeiro para ele. Então, assim, tudo que ele quis ser, ele experimentou. Ele já foi astrônomo, ele tem uma luneta, ele gostou das constelações, ele desgostou. Então, assim, o que a gente tem que parar é de menosprezar os sonhos das crianças, parar de menosprezar os medos dele. Falar: "Você tá com medo disso? É frescura". Não é, é um cérebro infantil pequeno em desenvolvimento e eu não posso menosprezar a dor dele. Então, assim, quando o Miguel vai com uma nota, que ele dá uma nota, que ele relaxa na nota, eu falo: "Meu filho, eu tô com raiva, não é da nota, mas é porque eu sei o seu potencial. Então, Uhum. se você pode me entregar 8, não me entrega 6. Se você pode me entregar 10, não aceite um 8". E eu falo sempre pra ele, eu falo assim, quando ele erra, eu falo: "Isso aqui que você errou, mãe, eu sabia". Então que errar o que você sabia te incomode, a ponto de você não querer errar mais. Igual eu falo pra ele: "Meu filho, eu não quero que você você lembra de Bhaskara? Nunca decorei aquilo. Eu vou arrebentar a vida do menino porque não lembrou de uma fórmula? Não, mas vou brigar porque ele errou quanto que é 2 mais 2? Não dá". Então acho que o principal problema hoje é que os pais, eles
menosprezam a capacidade dos filhos de aprender, de entender e menosprezam o sofrimento infantil. A gente tem que validar os sentimentos dos nossos filhos, Não é né. pouca coisa. E validar esse sentimento não é aceitar, mas é mostrar o que eles estão sentindo e como eles estão sentindo. Porque às vezes, Juliane, eu vejo isso demais lá na escola, as crianças chega chateada, chorando, alguma coisa assim, e o pai engole o choro, que isso principalmente com os meninos, menino não chora. Gente, não é assim, né, Juliane, a gente Não. tem que validar. Eu sei o que você está sentindo, você tem o direito de estar nervoso, de estar chateado, mas vamos pensar numa forma da gente estar resolvendo esse sentimento que você está tendo, dar nome aos sentimentos. Hoje os pais não escutam os filhos, né, Juliana, não tem esse tempo para estar Não, validando esse sentimento não deles. escutam. E essa falta de escuta reflete lá na escola, Claro. reflete completamente, porque a criança ela fica ansiosa, o aprendizado dela cai, o nível cai assim drasticamente. E quando a gente vai ver, é lá na casa dela, o que que ela está passando, que vai deixá-la com a nota daquele jeito. Por quê? Porque não teve a validação em casa. Não soube entender aonde que está as dificuldades. Porque, por exemplo, a gente sabe que o Miguel tem uma letra, você está ali para apoiar ele, dando caderno de caligrafia. Tem pai que não sabe nem a série que o filho está. Tem pai que não sabe a escola. Tem Já pai que erra tive a caso escola. assim também. Mas eu vou deixar uma próxima pergunta, Juliane, o que você acha que é uma escola ideal? Agora Eu vou falar. agora como mãe, Juliane, deixando a amizade de lado, a gente sabe que eu sempre tive muito essa preocupação como mãe, onde meu filho vai estar, com quem ele vai estar convivendo. A primeira coisa que eu olhei, que eu olho, é isso, sabe, assim, e o que a escola vai contribuir com aquela educação que eu acredito. Então eu vou deixar para o próximo bloco, qual é a escola ideal para o seu filho. Você lembra quando eu fui lá a primeira vez? Lembro, nós vamos rever essa situação. Então vai ficar para o próximo bloco. O Brasil chega às eleições de 2026 com um eleitorado maior. Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno. Segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, ou seja, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também houve um aumento do eleitorado no exterior. Agora, em 2026, quase 919 mil eleitoras e eleitores vão poder votar fora do Brasil. Este ano, a maioria do eleitorado se concentra nas idades adultas, de 40 a 44 anos, com mais de 15 milhões de pessoas, 10,08% do eleitorado nacional. Já as pessoas com 60 anos ou mais somam quase 38 milhões do eleitorado. E mais de 3 milhões de eleitoras e eleitores com até 18 anos estão cadastrados para as eleições de 2026, o que representa 2,25%. As mulheres seguem sendo maioria, representando 52,8% do corpo eleitoral. As estatísticas também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação. E olha só, o eleitorado indígena chegou ao patamar de quase 288 mil votantes. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Retornamos com o nosso último bloco com a Juliane Ribeiro. Estamos falando hoje sobre a importância da família para o sucesso escolar dos nossos filhos. E eu deixei uma pergunta, Juliane, e eu falei que eu quero sinceridade. Vou falar tudo. Você pode falar tudo. Para você, o que era uma escola ideal para os seus filhos?
Yara, quando eu fui na sua escola a primeira vez, e você me mostrou tudo que a escola tinha, eu estava tirando meu filho de uma escola de novela. Lindíssima. Logicamente, por ética, não vou falar o nome. Uhum. Mas escola maravilhosa. A escola que toda mãe gostaria de ter o filho estudando lá. Mas e quando eu cheguei lá, que você me mostrou tudo que a escola tinha, e eu te fiz uma pergunta, eu falei assim: eu vou entregar o meu filho aqui, ao final do ano eu vou pegar o meu filho de volta, eu vou pegar outro filho. Porque eu não queria, eu jamais vou colocar os meus valores acima dos da escola. Mas o que a educação hoje peca é porque isso vem de cima. A escola hoje quer trocar os valores da família pelos valores dela. E isso eu acho errado. Eu não tenho que entrar nos valores da família, sejam eles quais forem. Eu não tenho o direito de entrar na sua casa e falar como você vai criar o seu filho. Uhum. Então isso, para mim, a escola hoje ela peca. Mas isso não é culpa sua, isso vem de cima. Uhum. É diretriz que muda desde os livros didáticos. E isso, infelizmente, vocês não conseguem correr muito disso. Mas ainda dá para contornar? Dá. Mas para mim, uma coisa que eu acho ruim hoje, a alfabetização das crianças, o jeito que a proposta hoje é ruim, para mim é ruim. O método fônico é o melhor, porque eu ensinei o Miguel a ler na pandemia com o método fônico, que é o que eu aprendi. Uhum. Esse negócio da criança olhar a palavra inteira e tentar entender aquilo, não. Porque a gente não nasce adulto, mas eles estão querendo que a criança já leia uma palavra pronta, eu não concordo com isso. Eu vejo também que tem que ser do todo, É da uma parte letrinha juntinha pro com todo, outra, não do com a todo sílaba, pra parte. e eu acho isso Isso. extremamente errado. Uhum. Eu gostaria que eles escrevessem mais. Aquele decoreba, sabe aqueles questionários que a gente respondia lá? Antes da prova, a professora O que passava é aqueles questionários. substantivo? O que é adjetivo? Aham. Eu nunca esqueci. Eu estudo com o Miguel nas provas e falo assim: mãe, mas como que a senhora sabe de tudo isso? Eu falei: meu filho, eu nunca esqueci. Juliane, eu vou te falar uma coisa que hoje eu fico assim, eu lembro que quando eu fui estudar para o vestibular, que o FG só tinha vestibular, eu fiz o EG e era vestibular, não era o Enem, eu tive que decorar todas as fórmulas de física, a fórmula de Bhaskara, só Tudo. decorei para o Enem. E hoje não, as fórmulas já vêm na prova. Eu Não. falo, tanto mais fácil, é só você entender ali, e as crianças hoje ainda acham difícil, né? Ainda. O sistema Olha como educacional mudou. hoje, ele valoriza a preguiça. Eu também vejo por esse lado. Você lembra uma época também que estava dando calculadora? Não. Na época do vestibular, eles ganhavam uma calculadora. Eu me Graças a matava para Deus, fazer, pelo menos isso tirou. né? Isso, Então, acho que foi assim, só 1, 2 anos é na minha época que é ocorreu um isso. sistema de facilidades que entrega as coisas prontas, que estimula a preguiça mental. Então, nós estamos num mundo muito rápido por causa da tecnologia, Uhum, num mundo muito pronto por causa do touchscreen, do celular. uhum. Um dia eu estava lá na televisão lá de casa querendo, achando que era celular, já tive o ato falho, a tela do... Você Computador. tem a tela do computador cheia de dedo? Certeza que você tem, que a gente esquece. Então, assim, essas facilidades, eu não sou contra. Uhum, Eu não quero voltar a lavar roupa no rio. uhum. Mas a gente facilitou demais. E a sinapse nervosa dos nossos filhos, quando eu vejo que o Miguel tá um tempinho a mais na televisão, eu falei: filho, desliga aí que tem neurônio morrendo. Uhum. Então é isso. Então eu acho que eles escrevem pouco. A forma de alfabetização eu acho muito ruim. Mas eu posso te falar por que eu deixei os meus filhos lá no Júnior. Porque lá os meus filhos não são um número. Então, assim, a gente falou muito do Miguel hoje, mas eu quero, nesse finalzinho, falar da É, da Manuela. Manu também. Porque eu tenho uma oncinha em casa. A minha filha é uma onça domesticada, ela tá quase virando uma jaguatirica. Mas eu deixei um bebê lá com o coração partido, mas que eu precisava romper aquele vínculo com ela, porque ela estava num estágio que ela não ia socializar. E hoje eu vejo que eu fiz a coisa certa. A Manuela é um diamante que desabrochou. Ela é uma flor que desabrochou. Então, assim, a melhor escola não é a mais bonita, não é a que tem o material didático mais caro. A melhor escola não é aquela que só porque ela é bilíngue, só porque tem lanche de nutricionista, não. A melhor escola é aquela que enxerga o seu filho como um nome, não como um número. Uhum. E eu tirei meu filho de um lugar onde ele era um número
e ele se tornou um nome, ele é o Miguel, ele é o Miguelzinho. E a Manu é a Manuzinha. Uhum. Então, os meninos, eles estão lá porque eles são, vocês enxergam ele. Então, conteúdo, Yara, às vezes, ao longo desses 5 anos, o Miguel estudando lá, às vezes eu achei que o conteúdo estava fraco, achei. Adianta te atormentar com isso? E até porque, igualzinho você falou, os livros didáticos agora não, Tudo sempre foi igual, é bem tudo pronto, a pelado, não gente tem tem pra que onde seguir, correr. não tem para onde correr. Igual o método fônico, eu acredito no método fônico. É o E é o melhor que que tem. funciona, né? Se as outras escolas sabem fazer bem feito outro método, que façam, né? Mas eu não acredito em outro método, eu acredito no método Não, fônico. eu falo, ele Então, é o que eu funciona. falo, você tem que colocar o filho numa escola onde você acredita e onde você já viu resultados daquela escola, E né? assim, Porque não adianta a gente querer vangloriar não, demais, viajar demais em propostas pedagógicas onde seu filho não vai ter resultado. O Miguel teve um resultado, a Manu, gente, eu vou te falar, a Manu, ela não cumprimentava a gente. Hoje ela chega com um sorriso, já ganhei abraços, ela voltou das coisa férias sem que chorar. foi. E aí, então, isso deixa a gente de coração aberto, porque a gente não está trabalhando com a criança só o didático, a gente está trabalhando o emocional, a Claro. gente está trabalhando as frustrações, as dificuldades sentimentais que aquela criança passa, né? Quantas vezes o Miguel ficava nervoso com certas frustrações que ele estava, e a gente sabia no olhar daquela criança que ele não estava bem. Né? Então, assim, é igualzinho você falou, não é um número, e sim o nome. A gente sabe o nome de todas as crianças. Ah, minha escola pequena não é. Ela é uma escola média. Então, quer dizer, a gente sabe por quê? Porque nós somos presentes, nós somos atuantes na educação. E quando eu falo uma escola ideal, não existe. Não. Né, Juliana? Igual você falou. Não existe uma escola perfeita. Todas as escolas vão ter. Por quê? Porque nós somos seres humanos e estamos aqui para aprender. E a educação, infelizmente, não é igual à tecnologia, que evolui muito rápido. Não. Para vocês terem noção, a BNCC, ela começou em 2007, se não me engano, aí veio a pandemia, enfim, estão reestruturando agora o ensino médio. Olha quanto tempo que estão tentando mexer no ensino médio. Parece que é passos de tartaruga, sabe, para mudar alguma coisa na educação. Não é diferente da tecnologia, que é assim, né? Então eu vejo que a educação e a tecnologia não andam muito junto E ali, deveria. e deveria, mas infelizmente não é esse a trajetória que vai levando a nossa educação. Mas quando eu falo de escola ideal, Juliana, eu falo naquela questão igual você falou, do nome, de profissionais adequados, né, de você saber que você deixou ali e tem confiança, sabe, que você sabe que seu filho vai ser bem tratado, que você sabe eu acho também que tem escola que não vai maltratar nenhum aluno, eu acredito que não, porque quando a gente está na educação, é paixão, a gente faz porque gosta. E quando a gente faz porque gosta, não é trabalho, é amor, né, a gente está ali Uhum. se divertindo. Gente, vocês podem chegar lá na escola, tem dia que eu estou dentro do pula-pula. Parece que eu quero competir ali com as crianças. Por quê? Porque a gente se envolve com eles mesmo. Nessas férias agora mesmo, a Iana estava assistindo Toy Story com o marido dela. É bom, eu Porque a gosto. gente tem que entrar nesse mundo, né? E quando eu falo, Eliane, não é só a estrutura, mas uma escola ideal, como eu te falei, não existe escola ideal, mas aquela escola onde você quer que o Miguel chegue, Assim, sabe, assim, o falar assim: Miguel, "Ara, eu quero que a educa" não é a escola, é a educação, vamos mudar o nome. vamos lá, O que que a educação. educação precisa mudar para que atenda às necessidades das crianças hoje, para o mercado de trabalho? Yara, eu não falo tanto a escola. Eu acho que a mudança precisa ser mais em nós pais do que na escola. Ó, Te falar por quê. Na minha época não tinha laboratório. Hoje toda escola simples, escola pública tem laboratório, na minha época não tinha, uhum. né. Eu não a escola, ainda que a passos mais largos, a escola mudou. Eu vejo que a escola evoluiu. Então, por exemplo, Miguel tem aula de matemática financeira, que na minha época não existia. Lá na escola do Miguel tem Socioemocional. educação socioemocional. Onde que uma psicóloga entraria na sala para conversar conosco sobre os sentimentos? Não tinha. Uhum. Então eu não vejo que a escola está aquém hoje, não vejo, de fato eu não vejo. E Mas demorou muito, né, demorou, Olha, demoramos do muito nosso falar tempo sobre para hoje, isso, é. mas eu não acho que hoje ela está ruim, Uhum. não acho. Eu acho que nós pais pioramos.
E tá demandando mais para a escola Sim, responsabilidade que são deles, né? eu falei no programa esses dias para trás, nós vivemos a era da terceirização. Nós terceirizamos os nossos filhos para as Uhum. babás, para as escolas, para as igrejas, para as avós. A tecnologia, eu não preciso lavar roupa no tanque, mas a máquina lava roupa para mim. Em vez de eu aproveitar o tempo que a roupa está lavando e conversar com meu filho, eu vou fazer outra coisa. Uhum. Então, nós estamos terceirizando as crianças. Criança sempre teve férias 2 vezes por ano, e na minha época era até mais tempo, porque as aulas começavam Eram final de cem fevereiro para Era março. 180 dias, hoje são 200 dias letivos, né? Mas desde que o Brasil é Brasil, que é escola regular, a criança tem férias no meio do ano e no final do ano. E os pais acham ruim. Mas só agora os pais acham ruim. Sempre soube que teve férias, mas agora o pai fica, o que eu vou fazer com o meu filho nas férias? Meu filho, mas você não sabia que... Você estudava, você sabia que tinha férias no meio do ano. Quando você falou assim, vou ser pai, vou ser mãe, você sabia que tinha férias escolar. E não se preparou para Não isso. se preparou para isso, é a culpa da escola? Não, eu não acho que a escola hoje é ruim, embora eu discorde de algumas didáticas. Sabe, eu acho que eles escrevem pouco, para mim escreve pouco, tinha que escrever mais. O método fônico é muito melhor para ensinar. A Sueli ensinou os meninos da sala do Miguel na pandemia pelo telefone a ler com método fônico. A Sueli é uma rainha, ela merece uma coroa. Sabe? Então, assim, eu tava ali, porque o Miguel já estava lendo, eu ensinei ele a ler um ano antes. O Miguel aprendeu a ler em 2020, 2021 que ele entrou lá. Mas, então, assim, eu não acho que a escola tá ruim. Porque, olha só, você acha que... Vamos pegar a escola famosa aqui em Goiânia. Você acha que todo aluno do WR fica aluno de ponta? Não. São construções, São né? construções. Mas o problema não é conteúdo. Eu posso pegar uma criança hoje da escola pública, se eu colocar ele num cursinho preparatório, ele consegue compensar o lado acadêmico. O problema é que o lado humano hoje está deficiente. E o lado humano, eu começo, pais. Nós estamos deficientes. E você acha que é por falta dos pais estarem trabalhando mais? Também. Né? Eu acho que é a falta de tempo, mas eu acredito, Yuliane, que é a falta de preparo de ser pais. Eu falo que tinha que ter escola de pais. Meu Deus, eu sempre falei isso. Yara, eu te falar Ensinar os pais a assim, ser pais. Falar, não tem aquela parte onde você faz um curso para a gestante faz curso para saber trocar fralda. Eu falo que os pais tinham que ter a escola de pais para ensiná-los a ser pais. Tem pais, Juliana, que chega pra gente perguntando coisas tão assim óbvias, você fala, peraí, quem que é o pai, quem que é o filho nessa relação? Yara, assim, eu fiquei muito honrada com o convite para estar aqui hoje, mas assim, longe de mim falar, eu erro muito com os meninos. Eu sei que eu posso melhorar e eu estou em busca de melhorar sempre. Esses dias para trás eu vi que eu estava desandando, deixando a tela desandar, eu já dei um freio de novo. Então, assim, eu acho que o principal é a gente não ter vergonha de admitir que errou e chegar. Eu peço desculpa para os meus filhos. Falo, meu filho, me perdoa, mamãe errou, tudo mais. E isso me aproxima mais dele, porque ele deixa de ver, de achar que eu sou perfeita. E o peso da perfeição a perfeição é muito pesada, ela é dura. Graças a Deus que eu não preciso mais vestir essa, sabe, eu não quero ser perfeita, eu quero que o meu filho me respeite e tudo mais. Mas o problema, por que os pais pioraram? Sabe aquela frase, homens fortes criam tempos fáceis? Nós estamos vivendo essa época. Porque nós vivemos a era do egoísmo. Cada um por si, né? Nós vivemos um hedonismo muito grande. Então hoje, as pessoas, os pais hoje, eles não querem deixar, porque maternidade, paternidade é doação. É você se entregar para o outro. E sem ter nada em a troca. Ponto de, muitas vezes, não sobrar para você. E os pais querem retribuição. Esse Né? negócio, olha, maternidade dando retorno. Eu tô ouvindo demais isso. Eu falo, gente, maternidade não tem que dar retorno. Você não tem que esperar isso. Não, ele Porque não pediu E de fato, eles falam, ai, não pediu para nascer. Realmente, não pediu para nascer. Você trouxe ele para cá, então, arque. Seja o que ele precisa, ser para ele ser o que ele quiser. Eu brincava e falava, meu filho, você tem nome de médico, você podia tanto ser médico. Meu marido, não, você vai ser piloto de avião, meu marido é encantado com aviação. Aí esse dia para mamãe, se eu não for nem médico nem piloto, eu falei, meu filho, eu quero que você seja um grande homem como seu pai é. Então, assim, por que nós estamos tão ruins hoje?
porque nós não queremos deixar os nossos desejos de lado para cuidar dos desejos dos nossos filhos. Ninguém quer se doar, todo mundo só quer se receber. A humanidade hoje, ela acha que ele é um receptor, sabe aquela coisa do sangue do O negativo, do AB? O AB é o receptor universal, ele recebe de todo mundo, mas só doa para ele. O O doa para todo mundo, mas só recebe dele. Hoje todo mundo tá achando que é AB. Vem para mim, vem para mim. Só vem a nós, Vem né? para mim. O vosso Então, reino é esquece. por isso que tem pai que vai para barzinho, fica até 3 horas da manhã com a criança lá pingando de sono lá na mesa lá, morrendo. Ai, mas eu também tenho vida, sim, mas a partir do momento que você tem uma criança pequena, você precisa entender que a vida é dele, não é a sua. Vai ter um momento de Vai você ter um momento de você voltar pro retomar barzinho. isso. Tem um momento de você voltar pro barzinho, mas hoje não é. Ai, mas eu quero ir pra festa, eu quero ir pra festa. Não, mas a criança dorme 9 horas da noite. Eu não saio à noite com os meus filhos. Meu toque de recolher é 22. Aliás, 21h50 para 22 já tô em casa. Quando eu saio à noite? Na sexta-feira, porque não tem aula no sábado. Então, eu me doei E para é tão eles. interessante isso, E é por Juliane, isso que eles são tão quando seguros. você fala isso, que você volta para casa, que você sai na sexta porque não tem aula no sábado, você sempre priorizou a escola. A gente vê nessa Sim. fala sua, que a prioridade sua é a escola. Porque e engraçado que lá em casa também era assim. Lá em casa, durante a semana, a casa virava em função da escola. O horário de sair era pontual, o horário de almoçar, e eu sempre acreditei que se a criança não tivesse uma rotina, né, e acredito, e até hoje a neurociência explica isso, que a rotina para uma criança ela é fundamental para o sucesso dela. Sem essa rotina, a criança não tem nenhum autocuidado, ela não tem horário de tomar banho, ela não tem horário de se alimentar direito, ela não tem horário para fazer tarefa de casa, e tá tudo errado. A criança, ela primeiro ponto que eu vejo para o sucesso do filho, o sucesso acadêmico do filho, dos nossos filhos, rotina. Sim. Rotina. E que essa rotina envolva a escola. Porque igualzinho você está falando, se o pai sai segunda, terça, quarta, quinta e no outro dia tem aula, já acabou aí o processamento de aprendizagem dele que se dá no sono, que a gente, né, a neurociência explica isso, que a aprendizagem se processa quando a criança dorme, então se ela não tem horário para dormir, já está em defasagem isso daí. Vai acordar tarde, vai ficar sonolenta numa sala de aula, vai ficar, gente, tudo comprometido por uma falta de rotina dos pais. Então já começa por aí, que você já coloca a sua rotina em função da escola, do outro dia Por isso que eu o adoro Miguel as férias. Eu adoro as férias, eu sou uma das poucas mães que ama as férias, porque são 30 dias sem relógio. E mãe fica assim: "Que eu vou fazer com meu filho, né, nas Eu férias?" conto Não, a eu gente conto os dias das férias. E um feriado, tanto que é bom, né, Juliane? Nossa! Feriado na quarta-feira para mim é a glória. Porque realmente é essa rotina, porque a gente tem que pensar na criança na escola. A primeira eu sempre, por isso que eu acho muito nós parecemos muito com relação a isso, porque os nossos filhos têm as mesmas habilidades, gente, de inteligência, de comprometimento com a escola. Então assim, mas eu acredito que foi o meio, né, que proporcionou isso a eles. Hoje, o comprometimento que o meu filho tem com a faculdade, nem eu tive quando eu fiz faculdade. Hoje o comprometimento dele é integral. E ele fala primeiro a faculdade, depois as outras coisas. Por quê? Porque eu colocava primeiro a escola, depois as outras coisas. Se tivesse um aniversário meio de semana, a gente nem ia. Por quê? Ia comprometer o dia dele na escola no outro dia. Tem pais que não tá nem aí. Isso, gente, atrapalha completamente o desenvolvimento escolar do seu filho. Então, primeira coisa, eu acho que uma das dicas, né, Juliane, rotina. Tem que ter. Rotina, 9 horas tá na cama. dormir cedo, ter um sono de qualidade para essa criança, né, fora a alimentação, né, e a dedicação escolar, porque eu sempre tive com o meu filho um horário para ele fazer as tarefas de casa, e eu estava com ele nesse momento. Porque o que eu pensava, Juliane? Eu estava trabalhando o dia todo, qual o momento que eu ia ficar com meu filho? Brincar, tadinho, só final de semana, porque eu trabalhava o dia todo. Então eu tinha um horário para fazer as tarefas de casa todos os dias com ele. Eu estava ali presente, eu estava me dedicando a ele naquele momento e eu sempre colocava isso para ele: "Meu filho, esse é o meu tempo para você".
Você quer parar a tarefa agora? Vamos conversar. E ali, gente, naqueles conteúdos eu descobria tanta coisa. Ixi, a conversa vai assim, ó, vai só vai vai saindo coisa. fluindo. Se a mãe soubesse a importância que é de estar com seu filho na hora de uma tarefa de casa, tem mãe que pensa que vai descabelar e vai bater. Já fiz demais, gente, já briguei demais, né, Juliana? A gente já brigou demais, nós já descabelamos. Mas foi muito mais prazeroso do que os problemas. Problemas eram um dia ou outro, a gente tinha ali as dificuldades, sim, porque são conteúdos que eles não gostam, e aí a gente tem que insistir para que eles façam, mas que o prazer de estar ali com eles, gente, hoje eu colho frutos, né, dessa dedicação, e eu tenho certeza que você também vai colher excelentes frutos pela essa dedicação que você tem com seus Assim, filhos. eu falo, eu não abri mão de uma carreira por causa dos meus filhos. Eu poderia estar no escritório, advogando, sucesso, tudo mais hoje. Eu não abri mão disso. Eu escolhi o Miguel e a Manuela. Eu falo para ele: "Filho, mamãe não abriu", porque é um peso muito grande você jogar na costa da criança. Isso. Eu deixei de trabalhar para cuidar, Uhum. não. Eu não deixei nada. Eu escolhi ele. Uhum. Eu escolhi ser mãe e eu falei para ele: "E eu vou me dedicar à sua primeira infância e vou cuidar de você, cuidar da sua irmã", e eu escolhi os meus filhos, Você pode ter certeza que o sucesso é garantido. né, então assim, eu escolhi, É garantido e vale a e pena, não né. joguei peso em cima deles. É muito lindo isso, Eliane. Quero agradecer a sua presença, Ah, eu que Eliane. agradeço. Passou muito rápido e principalmente quando a gente fala de filhos, né, Ai, tão melhor bom. coisa. É o nosso troféu, não é? Verdade. Eu acho que a gente tem que como a Juliane falou, se a gente escolheu ser mãe, vamos ser com perfeição, vamos ser com dedicação. Erramos, mas eu tenho certeza que os nossos erros são na tentativa de tentar acertar. E quando a gente erra e sabe que errou e pede perdão para os nossos filhos, eu tenho certeza que eles estão aprendendo também a nos perdoar e a perdoar os filhos quando eles forem pais. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem, Eliane, que tudo vale a pena. Verdade. Hoje meu filho está na faculdade, hoje eu fico pensando, gente, eu já fiz coisa como pedagoga, eu me recrimino, rasguei folha de caderno dele para ele pegar e escrever de novo, porque Ah, eu faço ler isso. mas hoje, naquele momento foi necessário. E hoje eu não me arrependo, por quê? Porque eu fiz tentando acertar. Errei, mas eu tentei acertar. E ele tem certeza disso, que a minha dedicação foi nessa tentativa de ser a melhor mãe, de ser os melhores pais e contribuir para ser um cidadão de bem no futuro. E eu tenho certeza que a Juliane, com os filhos dela, e vocês, pais, aceitando as nossas dicas, né, Juliane? Compreendendo que a escola é só mais uma parceira, não uma rivalidade ali que está te dando mais um problema, não. A escola é uma parceira e ela está ali apta a te ajudar. Então, conto com vocês para os próximos programas. Obrigada, Juliana. Ah, eu Eu que quero que agradeço, vocês Yara. assistem também o Alô Criançada, com dicas sobre as crianças, dicas de desenvolvimento infantil, o protagonismo infantil ali na sua essência. A Eliane está ali toda quinta-feira Toda também, sexta. toda sexta-feira, passando para nos dar essas dicas de suma importância também. Obrigada, Juliane. Obrigada, Yara, eu que agradeço. Até mais.